pessoas que não têm histórico familiar. As que têm histórico familiar, principalmente. O que é o histórico familiar? Familiares diretos que tiveram câncer de mama. Mãe, avó, irmã. Então essas pessoas têm que realmente ter um cuidado maior. Quando você tem algum caso na família de algum paciente muito jovem, é bom conversar com o seu médico, com o seu mastologista ou ginecologista, e essa detecção precoce, né, pode começar antes dos 40 anos. Vale a pena dizer também que o câncer de mama não é uma doença exclusiva das mulheres. A cada 100 diagnósticos, 1 ou 2 são homens. Então, caso o homem realmente note alguma alteração na glândula mamária, ele também deve procurar um médico, em geral um mastologista, para pesquisar melhor. Doutora, eu estou com uma pergunta da internauta Lídia Oliveira e ela está querendo saber, escreveu aqui: bom dia, a partir de quantos anos a mamografia é indicada? A mamografia é indicada a partir dos 40 anos, para todas as mulheres uma vez no ano, e o ideal é que sempre faça naquele mesmo mês, no período de um ano, não deixar passar muito tempo, né? Marcar o mês que foi feito, não deixar passar muito tempo. Algumas vezes pode ser necessário completar esse exame com uma ultrassonografia. E para quem tem prótese mamária? Quem tem prótese mamária pode fazer a mamografia sim, não tem problema. E algumas vezes, dependendo da indicação, pode ser conversado com o seu médico assistente, dependendo do seu risco, pode-se pensar também numa ressonância mamária para conseguir avaliar melhor se tiver alguma dúvida. Doutora, eu tenho uma dúvida pessoal. Uma pessoa que tem um histórico familiar da avó do pai, por exemplo, isso é considerado um histórico familiar direto? Não, aí já é um familiar muito distante. Quando a gente pensa numa história direta. A mãe da paciente, a avó da paciente, a irmã da paciente, a tia direta, não familiares que já seriam de segundo ou terceiro grau. Entendi. E eu queria, existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir o câncer de mama ou não? Na verdade, quando a gente fala da prevenção do câncer, a gente tem algumas medidas que devem ser tomadas para todos os tipos. Uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, exercícios físicos, manter uma qualidade de vida adequada. Mas a gente sabe que o mais importante, a gente não tem uma prevenção específica direta, o mais importante é a detecção precoce, porque a gente não quer que ninguém fique doente, mas se por acaso vier a ficar, a gente tem que descobrir o quanto antes essa doença, para que seja feito o tratamento da melhor forma e com maior efetividade, com melhores resultados. E todo paciente com câncer de mama necessariamente tem que fazer uma radioterapia? O que é uma radioterapia para um paciente oncológico? A radioterapia é um tratamento local para diminuir a recorrência da doença localmente. Nem todas as pacientes têm indicação de radioterapia, mas boa parte delas tem. As que fazem cirurgia conservadora, isso é, que não tiram a mama inteira, e dependendo do grau da evolução da doença, do tamanho que ela estava e se ela cometeu linfonodos ou não, então ela pode ter indicação. Da mesma forma, a quimioterapia. Não necessariamente todas as pacientes têm que fazer quimioterapia, mas a gente pode pensar que a quimioterapia é aquele soro, né, que passa no organismo, matando possíveis células da doença e reduzindo a doença. A gente pode pensar a quimioterapia no cenário de reduzir a doença para fazer uma cirurgia melhor após, ou algumas vezes quando a gente tem uma doença que tem alguns fatores de risco maiores para diminuir o risco da doença voltar. A gente tem outros tratamentos também, que são tratamentos direcionados, como anticorpos monoclonais, que podem complementar o tratamento do câncer, e a hormonioterapia, que pode ser usada também para diminuir a chance da doença retornar. Eu tenho uma pergunta da Marta Martins de Carvalho. Ela pergunta se para as meninas que já tiveram, né, o diagnóstico do câncer de mama, como ela, por exemplo, se é obrigatório fazer os exames de rotina. Com certeza. Principalmente para quem já teve o diagnóstico, manter o acompanhamento e fazer seus exames é muito importante, porque um dos fatores de risco para ter câncer de mama é já ter tido histórico de câncer de mama
principalmente se a própria paciente já teve. Então é um fator de risco para poder apresentar a doença novamente. Então tem que sempre acompanhar e sempre fazer os exames para, se por acaso vier a ter alguma intercorrência, vier a apresentar a doença novamente, tratar o quanto antes e ficar bem. E qual a frequência desses exames, doutora? E os exames vão ser avaliados de acordo com o seu médico. Você sempre tem que procurar e conversar com ele, que ele vai avaliar de acordo com o risco da doença. Se a doença era um pouco menor, se a doença tinha um tamanho um pouco maior, e ele vai avaliar de acordo com os seus sintomas também a necessidade, a periodicidade desses exames. Eu estou com uma pergunta do Alexandre Crespo. Ele está perguntando se na clínica Com tem suporte psicológico para os pacientes que são diagnosticadas com tumores de mama. Aqui na Com a gente tem todo o suporte, tanto psicológico quanto da nutrição. A gente tem os profissionais de enfermagem que tem todo um acolhimento para esses pacientes também, e a equipe médica preparada para atendê-los. Tem a fisioterapia, também a gente tem uma interdisciplinaridade no tratamento desses pacientes, que é muito importante para tentar dar o melhor suporte possível. Tem uma pergunta da nossa internauta Jaya Andrade. Ela pergunta: após a confirmação do diagnóstico precoce, quais são as chances de cura? Quanto menor tiver a doença, quanto menor for feito, as chances de cura são maiores. As chances de cura vão depender do tamanho da doença. Por isso que a gente fala muito da detecção precoce, porque quanto menor a doença, maior a nossa chance de cura. A Bianca Fernandes está perguntando: a mulher que teve câncer de mama, ela pode amamentar? Depois do tratamento ela pode. Depois ela não pode, durante tem que conversar com o seu médico. Muitos pacientes vão fazer o uso de um anti-hormônio por muitos anos, entendeu? Então isso tem que ser conversado com o médico após o tratamento. E ela produz leite normalmente? Sim, após o tratamento. Inclusive a gente tem um estudo novo que por muito tempo a maternidade e o câncer de mama eram um tabu. Hoje em dia a gente vê que a gestação não aumenta o risco de câncer de mama. Então essas mulheres podem seguir a maternidade normalmente e podem amamentar seus filhos. Claro que se não estiver fazendo no uso de nenhuma medicação específica para diminuir o risco do câncer de mama. E eu queria te fazer uma outra pergunta, doutora. Muitos pacientes às vezes relatam que elas não podem pintar o cabelo quando estão em tratamento do câncer de mama, né? O cabelo cai e depois volta a nascer, fica um cabelo mais sensível. Isso é mito ou isso é uma verdade? Na verdade, isso é um pouco de mito, sim, porque o tratamento, o cabelo cai, depois nasce normalmente, e você vai poder tratar do seu cabelo da melhor forma possível, pintar ou fazer o tipo de tratamento que você estava acostumada após o término do tratamento, quando o cabelo começar a nascer normalmente. A Jaya Andrade está fazendo uma pergunta: em quais casos é recomendado a mastectomia, né, que é a retirada da mama? Isso, o cirurgião ele vai fazer análise de alguns fatores, como por exemplo o tamanho do tumor. A relação mama-tumor também é muito importante. O que é isso, a relação mama-tumor? Às vezes a gente tem uma mama muito pequena e o tamanho do tumor essa relação acaba sendo desproporcional, e o cirurgião não consegue fazer uma cirurgia esteticamente agradável, né? Então nesses casos pode ser que tenha que fazer a mastectomia. Alguns casos de uma doença também mais avançada, e outros, quando a gente pega na mamografia, doenças que a gente chama de multifocais, que tem vários focos, e aí acaba sendo necessária a mastectomia completa. Hoje em dia, a maior parte dos pacientes faz aquele tratamento que você tira só parte da mama, que você não precisa tirar a mama toda. O Gustavo de Víncula está fazendo uma pergunta: quanto tempo depois a mulher pode fazer reconstrução mamária após a mastectomia? A reconstrução mamária ela tem que ser conversada com o seu médico, porque ela pode ser feita no momento da cirurgia. Existe a reconstrução imediata, existe a possibilidade de você fazer a cirurgia, fazer a mastectomia, fazer o seu tratamento e fazer a reconstrução depois. Quando a gente pensa em radioterapia, o ideal é que ela espere pelo menos um período ali de 6 meses para fazer essa reconstrução, mas com certeza essa conversa, quando começa o tratamento, o ideal é que a paciente tenha essa conversa tanto com o seu mastologista, quanto o seu cirurgião plástico, com a sua equipe multidisciplinar, para avaliar qual o melhor momento dessa reconstrução, se pode ser feita imediata ou após o tratamento.
Tem alguma recomendação para as mulheres que fazem às vezes uma radioterapia, se ela pode usar um sutiã que tem um arame embaixo, pode ferir? Qual a sua recomendação para as mulheres que fizeram mastectomias e que estão com a pele bem sensível? Para as mulheres, para a questão da radioterapia,